Paz e alegria, amado! Voltando com as nossas devocionais diárias, lembrando que no dia do Senhor, no domingo, nós não postamos mensagens, mas todos os dias da semana nós temos sempre uma devocional lendo as Escrituras e encontrando Jesus no texto sagrado. A nossa porção hoje é Gênesis, capítulo 4, do verso 8 ao 16, diz assim: Diz Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu o tutor do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: É tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: Assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. A reprovação de Deus deveria chamar Caim ao autoexame. Caim devia ver o erro que havia cometido e, arrependido, corrigir os seus caminhos. Mas não foi isso que aconteceu. Nós precisamos responder pelo nosso erro. E Deus vai convocar todos os pecadores para um acerto de conta. Aqui é a vez de Caim prestar conta do erro que havia cometido. Quando Caim opta por matar aquele que Deus havia provado, por inveja, ele age dessa forma. Ele está tendo como referência o seu desejo, a sua vontade, e não a posição de Deus com relação a Abel. E aí, aquele que foi aprovado por Deus é morto pelo irmão invejoso, conduzido pelo engano do coração. E todas as vezes que a gente vê um justo sendo morto por um injusto, obviamente isso nos arremete a Cristo crucificado, e ele lamenta pela severidade do castigo com autocomiseração. Outro aspecto interessante que temos aqui é que Caim, imediatamente debaixo da maldição divina, ele teme por sua morte. Entretanto, no texto ele não demonstra nenhuma preocupação com a sua morte espiritual. Ele não tem problema em afastar-se de Deus. O texto vai concluir dizendo que ele retirou da presença do Senhor. Que pena! E nesse exemplo de Caim, nós precisamos atentar para avaliar se não estamos com temor equivocado. Encontramos tantos com medo da morte, correndo para proteger da morte física, e não estão tão preocupados com a morte espiritual. Não levamos muito a sério a respeito dessa eternidade da vida. Aqui no exemplo de Caim, a gente precisa lembrar de algumas verdades. A primeira delas, que este tempo que nós passamos sobre a terra não é todo o tempo que nós teremos. Quando o Senhor soprou no homem fôlego de vida, deu uma alma vivente.
temos uma alma imortal. Viveremos eternamente ou na presença de Deus ou distante de Deus, afastado da presença de Deus. E Caim estava muito preocupado apenas com este momento aqui. Caim estava preocupado com a relação social. Caim estava preocupado com a cessação da vida aqui. Você anda preocupado com quais coisas? O que tem valor na sua história? Meu querido, não seja como Caim. Caim, quando chamado para corrigir o seu erro, ele agiu com sarcasmo. Ele não tinha dificuldade em matar um justo, sendo ele injusto. Aquele que Deus aprovara, ele, pelo engano do seu coração, dos seus desejos, ele entendeu que era melhor do que Deus, que sabia mais do que Deus. Caim age com sarcasmo quando é confrontado com Deus para a sua correção. Caim temia mais a perca do relacionamento social, a perca da vida, do que a perca da presença de Deus. Que nós não sejamos como Caim, que voltemos os nossos olhos pelo justo que nós matamos pelo nosso pecado naquela cruz, e confiados nele, nós possamos temer a Deus, que é o princípio da sabedoria, e que tenhamos uma qualidade de vida que reflita esse temor a Deus e essa vida possível, orientado por um Espírito que corrige o engano do nosso coração. Que esta semana você tenha boas oportunidades de mostrar que essa corrupção natural que trazemos na alma, como Caim, ela foi transformada pela obra de Cristo Jesus aplicada em nossas vidas. Que Deus abençoe a sua semana.